pouco da palavra do Senhor, te convidar a já abrir a palavra dele, eu queria te perguntar o que você julga ser necessário para você viver. Aí você pode responder. O que você acha que é necessário para que você viva? Um de cada vez. E aí, diz aí, sobrinho? Água. Eu chamo de sobrinho, irmãos, porque tanto Daniel quanto Rafael, desde que eu cheguei aqui, me chamam de tio. E tio tem o quê? Sobrinho. Então, eles me chamam de tio, eu chamo de sobrinho. Ele disse água. A água é necessária para viver. O que mais é necessário para viver? Fica à vontade. Saúde, respirar o ar, mas o quê? Se alimentar, o quê? Presença de Deus, o que mais? Mais alguma coisa? Ó, falaram ar, oi? Paz, estão falando paz, ar, alimento, água. Relacionamento íntimo com Deus, estou gostando que a coisa estava melhorando. Algo mais? Alguém quer compartilhar? Não vou perguntar no sentido de você responder, só para você pensar. É necessário dinheiro? Não responde não, só pensa. É necessário uma família? É necessário ter alguém ao lado? É necessário um bom emprego? Se nós formos começar a fazer uma lista, e eu pedisse para você fazer uma lista das 5 coisas fundamentais para você viver, cada um ia fazer uma lista. Normal isso, irmãos. Não tem nenhum problema nisso. Agora, necessário significa que eu tenho necessidade de algumas coisas. Agora eu quero mudar a pergunta. O que é suficiente para que você viva? Ou seja, significa que se você tiver, é o suficiente para você viver. Algo mais, depende, pode ter ou não. Então, o que é suficiente? Se você tiver, será suficiente para você viver. Essa pergunta ela vai mais profundo. Porque talvez seja suficiente para eu viver e respirar. Enquanto eu estiver respirando, eu estou vivo. Dali para frente, o que vier é lucro. Pode ser que você fale, não, suficiente é água, pão e respirar. Não, suficiente para mim é todo domingo, pelo menos, eu comer um frango assado, uma Coca-Cola com a minha família e ir ao culto. É suficiente. Pode a semana ser o que for. Já me basta estar com a minha família um dia na semana. Não, pode estar a semana como for, mas se eu conseguir deitar de noite quietinho, com a cortina toda fechada, sem entrar nem um pingo de luz, não sei se você dorme assim, mas não pode entrar nenhuma vespa de luz, nenhuma mosca, e eu conseguir dormir, é o suficiente, está vendo? Quando eu falo necessário, a tendência é que eu pegue várias coisas para mim. Quando eu falo de suficiente, eu vou ver aquilo que se eu não tiver, eu perco a minha paz, eu perco a minha condição de viver. A pergunta que eu faço a nós aqui, porque eu me questiono sobre isso, é o que é suficiente para nós vivermos. Nós que temos Cristo como Salvadores, se você ainda não tem, te garanto que está perdendo uma vida abundante. Mas o que é suficiente para vivermos? O que se nós tivermos, todo o resto vai ter sentido. Mas se não tivermos, eu posso buscar em qualquer lugar e nada vai importar. Essa é uma boa pergunta. Pensa comigo, irmãos. Sem aquilo que é suficiente, nada será suficiente. Eu posso dar o mundo inteiro, mas se você não tiver aquilo que é básico, aquilo que muda a sua vida, não importa. Se eu te der tudo, mas dentro desse tudo não tiver o que é suficiente, é como se eu te desse nada. E naturalmente, eu não vim aqui tão somente para deixar a pergunta e ir embora, jogar uma bola de fumaça, e vocês ficam com a pergunta e falam, poxa, Rodrigo me deixou. Eu vim para afirmar o que é suficiente para vivermos. E eu vim fazer afirmações sobre o que vai acontecer com a nossa vida, quando nós vivermos, como se a graça fosse suficiente para nós. Então, o que eu quero afirmar aqui nessa noite é que a graça de Deus é suficiente para que eu viva. Amém? Então, eu não estou deixando uma dúvida, eu estou afirmando, a graça de Deus é suficiente. O que eu quero é que a gente medite hoje, eu te convido a abrir a Bíblia, em Efésios, capítulo 2,
versículo 8, o que vai acontecer quando a graça for suficiente para nós? Agora fez sentido, Felipe, o tema, viu? O Felipe tinha perguntado mais cedo o tema, eu falei, você pode botar aí, quando a graça for suficiente. Se quiser, bota até 2 pontinhos, para deixar assim, e o que vai vir depois? É isso aí. Quando a graça for suficiente. Vocês já acharam aí? Efésios capítulo 2, versículo 8? Sem pressa. Enquanto vocês vão encontrando o texto bíblico, eu preciso gastar alguns minutos para que a gente tenha um entendimento básico e comum do que é graça. Então, se eu explicar e no final você não entender, você vai fazer assim, ó. Rodrigo, levanta a mão e fala, não entendi. Combinado? Vocês cantaram alto o que eu ouvi. Combinado? Estamos entre família, irmãos. Ó, eu posso falar no microfone, pode falar mais alto. Combinado? Isso aí. Então, eu vou tentar explicar aqui o que é graça. Vamos dizer que Felipe, tudo bem? Ele fez a seguinte situação. Ele foi com cada um dos irmãos aqui e pegou R$100. Tem mais aqui, 5, 10, você tem 1.000. Tem R$2.000 aqui. Ele pegou R$100 com cada um de nós. E com esses R$2.000, ele disse o seguinte, eu vou comprar novos microfones para a igreja, porque a gente precisa. Aí ele pegou esses R$2.000, foi no caminho e falou, vou comprar um microfone para a igreja. No meio do caminho, ele olhou um celular assim e falou, opa, esse celular é tão bonito, vou comprar esse celular. Aí ele comprou o celular, lindo o celular, e estava feliz. Só que ele se esqueceu que o dinheiro era para o microfone. A pergunta é, ele fez certo ou errado em comprar o celular? Errado. Agora eu pergunto, se ele volta aqui com o celular que ele comprou errado, vocês vão ficar felizes ou tristes com ele? Você vai querer seu dinheiro de volta, sim ou não? Sim. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos uma coisa que grita em nós, olho por olho, dente por dente. Se ele pegou R$100 meu, ele vai devolver R$100 meu. Quer ver uma coisa? Se ele só tivesse R$100 e o telefone foi 1.900, garanto, irmãos, que o nosso eu ia querer que ele desse 100 para mim, ao invés de dividir 100 por 20, cada um pegar uma parte. Você ia querer o dinheiro dele, porque ele pegou 100 seu. Ah, mas meu sobrinho ficou 100. Ah, farinha pouca, meu pirão primeiro, ele que se vira. Porque você ia querer os seus R$100, porque é justiça. Nós gritamos por justiça. Ele pegou 100 meu, e os outros? Não interessa, não. Ele que se vira, ele tem que pagar pelo que ele fez. Porque ninguém mandou ele pegar R$2.000 sem que ele desse conta disso. Então, o que nós queremos é que haja justiça com Felipe. Vamos ser sinceros, cada um de vocês aqui só ficaria feliz se recebesse de volta o quê? Os R$100. Então, se alguém tirasse do bolso R$2.000 e devolvesse R$100 para cada um, você ia receber de volta o que você merece. A sua justiça foi paga. Se alguém viesse e trouxesse o microfone do bolso, ia satisfazer, porque você deu 100 para o microfone. Mas se você pegasse R$100 de volta, a sua justiça foi paga. Todo mundo estaria de boa. Ele devolveu os R$100, não estaria todo mundo tranquilo? Sim ou não? Quem acha que todo mundo estaria tranquilo, levanta a mão. Ué, mas e o cara que tirou R$2.000 do bolso? Como é que ele está com a situação? E a justiça dele? Opa, então temos um problema. Porque para ele ficar feliz num caminho de justiça, alguém ia ter que dar o quê? R$2.000. Não ia ter fim. No final das contas, irmãos, no mundo que existe justiça, o erro só pode ser pago de forma feliz por alguém que tem culpa ou alguém que está disponível a pagar o preço mesmo não tendo culpa. Então, ou no final das contas, Felipe paga porque ele tem culpa, ou alguém que seja rico, que tenha condições de, tendo muito, pagar o que ele deve, pague e satisfaça a justiça. O ato de Felipe
que errou, receber a inocência, se tornou inocente, foi retirada a culpa dele, é um ato de alguém que tem o coração cheio de graça. Porque graça não significa que foi de graça, significa que o preço outro pagou. Então a graça de Deus não é sobre Felipe, ou qualquer um aqui, ser pecador, e de repente apagar a sua vida. A sua transformação tem um preço, a diferença é que não é você que paga. Então todo o acúmulo de pecado, erro que nos afasta de Deus, que desde o nascimento nos tornou longe de Deus, de repente não some num passe de mágica. Com Deus as coisas têm que ser corretas, irmãos. Deus é justo. Se você é justo, Deus é justiça. Em Deus não existe uma parte que não haja justiça. E eu te digo, só pode haver graça se tiver justiça. Ué, ele não pegou R$2.000? Ele deve, então, R$2.000. É certo ele dever 2.000. Então, quando ele deixa de dever porque alguém amou muito, há graça. Porque a graça existe quando eu não mereço e ainda assim eu recebo. Então, quem é Jesus? Jesus é quem aceitou vir a esse mundo, se tornar como homem, para que ele pudesse morrer, e morrendo na cruz, levar o preço do seu pecado. Levanta sua mão se você conseguir, levanta uma mão. Agora coloca assim, no meio do peito, aqui, assim. O coração está aqui no meio. Você, é na esquerda? Não, o coração está no meio, porque ele bate mais forte para a esquerda. Em quem você está tocando agora é um pecador, que Jesus morreu na cruz por você, amém? Então, pode abaixar a mão. O que é a graça de Deus? É Jesus na cruz receber o preço que era para você. Mas recebeu o preço de quem? Quem na cruz agradou moer Jesus? Quem na cruz ficou feliz, apesar da dor, que Jesus fizesse aquilo? Deus. Porque a justiça de Deus tinha que ser paga por alguém. Alguém tinha que pagar os R$2.000. E o preço, quem pagou foi Jesus Cristo, o Filho. Então o Filho pagou o preço do seu, do meu, do nosso pecado, para que dali para frente, aquele que de verdade aceitar Jesus, não viva mais a culpa do pecado que consome. Porque a culpa do pecado consome igual ferrugem. Deixa no tempo e ela vai destruindo. Isso é a culpa do pecado. Aí vem Jesus e fala, você não tem condenação nenhuma, você está em mim. Não tem culpa. Não tem mais culpa. A culpa do pecado foi retirada quando Jesus morreu na cruz e te ofereceu uma vida onde a graça dele te basta e te transforma. Todo mundo entendeu então o que é a graça de Deus? Alguém quer pontuar? Para aí, Rodrigo, repete essa parte. Fomos. Então eu não estou falando, irmãos, sobre uma brincadeira. Eu quero pontuar isso aqui no início, porque para mim é suficiente a graça. Se a graça não for tão poderosa, não faz sentido ela ser suficiente. Porque se ela não for suficiente, ela não é poderosa. E aí eu queria ler um dos textos que, para mim, é o que mais fala do poder da graça de Deus. E você está em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, certo? Dá um amém se você está aí no versículo. Quem se perdeu, fala, opa. Porque pela graça vocês são salvos. E é pela fé. Isso não vem de vocês, é o quê? Dom de Deus. Versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus anteriormente preparou para que andássemos nelas. Vamos voltar no versículo 8? Vou brincar com vocês da seguinte forma. Para que seja ilustrativo, vamos fingir que graça é uma mulher. Existem várias graças, não sei se tem uma graça aqui na igreja.
Tem várias graças. Maria da Graça, tem muitos. Então, Graça. Graça é uma senhora. Na minha cabeça, Graça vai ser uma senhora. Uma senhora que está aqui entre nós. Graça pega um copo, entrega na mão de Felipe e fala: Felipe, agora o copo é seu. Eu estou te dando de presente. Dentro desse copo tem água, a melhor água do mundo. O nome do copo é fé. Então, o nome da senhora é? O nome da senhora é? E o nome do copo é? Quem deu o presente a Felipe? Graça. Mas o presente está dentro da onde? Da? Então, a Graça deu um presente para Felipe através da fé. A Graça conseguiu presentear Felipe através da fé. Se não tivesse o copo, não tinha água. A Graça tem muita água, mas para que Felipe beba, ele precisou do copo, que é a fé. Versículo 8 diz o seguinte: pela graça vocês são salvos, através ou mediante a fé. Primeira coisa que eu vejo, quando a graça for suficiente, vamos parar de viver mentiras. Quer ver uma mentira? Primeira mentira que falo: você não tem mais jeito. É só mentira. Mentira que o mundo gosta de falar: você não presta. Você não tem valor. Você não vale de nada. São frases que talvez você já tenha escutado na sua vida. Você não tem futuro. Ninguém te quer. Esse lugar não é para você. Por que são mentiras? Elas são verdades no coração de pessoas perdidas e presas pelo pecado. Porque na igreja isso é mentira. Porque a graça de Deus é suficiente. Meus irmãos, se a salvação, se ser igreja, se ser transformado, se ser cheio do Espírito, se ser filho de Deus, depende da graça dele, é para todos. A Bíblia diz em Tito, se não me engano, Tito capítulo 2, versículo 11. Se puder projetar, se não me engano, é esse versículo. Se não for, é em Tito 2. Aí a mídia ajuda. É isso mesmo? Que a graça de Deus, do nosso Senhor Jesus, se manifestou. E quando eu vejo a palavra, Deus é bom. Manifestou para mim é agir. O que é manifestar? É fazer alguma coisa. O que é a manifestação na rua? É um grupo de pessoas fazendo algo. Ninguém faz manifestação assim, ó. Então, a graça de Deus, que é ativa, se manifestou. Jesus agiu, morreu. Para quê? Para que ela, a graça de Deus, fosse salvadora a quem? A alguns homens? A nenhum homem? A só quem é bonito? Não há todos os homens. Toda a humanidade. Eu, você e todos. Sabe aquela pessoa que o mundo diz que não presta? Para ela, a graça de Deus se manifestou salvadora. Há um idoso, há uma criança, há um jovem cheio de dinheiro, há alguém que passa fome. A nós que somos pecadores, e talvez o nosso pecado antes fosse fofoca, fosse mentira, fosse intriga, mas talvez o nosso pecado fosse assassinato, talvez fosse algum vício, fosse o que for. A graça de Deus se manifesta salvadora a todos. A todos, irmãos. Ou seja, é uma mentira que é dita que as pessoas não têm valor. É uma mentira dizer que não tem como. Se você, no seu coração, se pensa igreja e fecha portas para alguém, você não é igreja, irmão. Porque se Cristo habita no seu coração, você é movido pela graça. Pela graça, irmão. A graça de Deus não é algo parado, ela é ativa. Nós só estamos aqui hoje porque a graça de Deus existe. Eu só entrei por aquela porta e só prego porque eu tenho certeza que pela graça de Deus, e não por algo que eu possa fazer ou você, não é por nenhuma obra, você pode ser salvo, a sua vida pode ser transformada. Ao ouvir essa mensagem, você que talvez já foi salvo, saia do lugar para salvar outra pessoa, sendo instrumento de Deus. Talvez tocado hoje você pensa: opa, o meu tio que está lá perdido nas bebidas tem chance, porque não depende dele. O Espírito Santo pode transformá-lo hoje. Isso é verdade. Então, talvez, irmãos, quando a graça do Senhor for suficiente, você não viva mais essa mentira.
que as pessoas não têm valor. Essa rua inteira, esse bairro inteiro, tem uma oportunidade se aceitar a graça de Deus. Tem uma música que canta assim, né? Só uma mistureira. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O oceano tem muita água, irmãos. Dá para todo mundo. Não seja alguém que segura a graça para você. Então, a primeira coisa que eu percebo que vai mudar na igreja é que, quando a graça for suficiente, deixaremos de viver as mentiras. Seremos pautados apenas por uma verdade. É o que Jesus Cristo diz sobre mim. É o que Ele fala sobre você. Amém? Vamos continuar. Eu não sei se você foi para Tito. Se você foi, retorna para Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A palavra dom não se refere aqui a uma habilidade, tipo, Daniel tem o dom de tocar instrumentos. Não é sobre isso. Obrigado. Essa água está muito boa. É porque eu empolgo cantando, né? Eu esqueço que depois eu prego, só depois que eu lembrei, ih, rapaz. A graça aqui, chamada de dom, a salvação que é um dom, não é uma habilidade. Dom aqui significa presente. Então, a salvação, quem você é hoje, se você é salvo em Jesus Cristo, é um presente de Deus. Ou seja, quando a igreja entender que a graça de Deus é suficiente, ela vai parar de querer viver por si só. Eu arrepio quando eu penso isso, sabe por quê? A igreja está deixando de viver grandes coisas, porque ela acredita em verdades pequenas. Se a graça te deu um presente, você não fez nada para receber. Desculpe, irmão. Olha o versículo 9. É legal, porque eu acho que Paulo aqui, e o Espírito Santo soprou no ouvido dele assim, ó, Paulo, vai ter gente que vai achar que é salvo, porque vai à igreja há 35 anos, Paulo. Vai ter gente que vai achar que é salvo, porque dá mais ou menos dinheiro, Paulo. Se você fala que ele é salvo, assim, por nada, ele vai achar que ele fez alguma coisa. Deixa claro aí, Paulo, versículo 9, não é por obras, para que ninguém se glorie. O cristianismo, ou seja, crer em Jesus, é tão bonito, que é a única religião, aonde quem não merece vai para o céu. Você está pensando assim, se você chegar hoje para um espírita, pode perguntar, e ele for conversar um pouco sobre o que ele crê, ele vai te falar talvez sobre boas obras, sobre fazer coisas boas e receber coisas boas. Então você vai ver ele querendo fazer caridade. Não tenho nada contra a caridade, irmãos, por favor. É esperado isso de vocês também, já vamos falar por quê. Mas ele vai falar, se eu fizer bastante coisas boas, eu posso ir para o paraíso. E se não fizer, eu tenho outra chance. Eu volto numa próxima vida, e da onde eu parei, eu continuo. Mas a vida é uma só. Se você perguntar a um muçulmano, ele acredita que sendo extremamente obediente, ele vai chegar no paraíso. E por causa disso, ele ora 5 vezes ao Deus dele. Não vou perguntar quantas vezes você fala com o seu Deus, que você ama tanto. Não vou perguntar. Ele é obediente, que num período, ele faz um jejum que ele não come durante o dia. Ele viaja, peregrina até uma cidade, porque ele é muito obediente. E ele acha que assim ele vai chegar no paraíso. Então o espírita acha que se ele chegou no paraíso, ele fez algo para chegar. O muçulmano acha que se ele chegou no paraíso, ele fez algo para chegar. E o cristão, ele chega no céu e pergunta, o que você fez para chegar aqui? Eu? Nada. Ué, você merece estar aqui? Não. Aí o pessoal vai olhar e fala assim, você não merece, você não fez nada e quer entrar?
Por quê? Porque o que eu entendi é que eu não mereço. O que eu entendi é que eu não faço nada, porque eu não sou capaz de fazer algo para pagar o preço da minha vida. Mas alguém fez por mim. E porque a graça de Jesus me alcançou, hoje eu posso ir no paraíso. Ou seja, você realmente não fez nada para ganhar o presente. Agora, todo bom presente é esperado que você use. Irmãos, se hoje você chegar para mim e falar, Rodrigo, vou te dar um presente. Eu falo, qual? Ó, eu vou te dar uma lanterna. Top a lanterna. Acende e não acaba a bateria dela nunca. A luz é infinita, meu amigo. Você bota a lanterna aqui e você pode ir tranquilo. Eu vou agradecer. É um bom presente? É um presente ótimo. Você vai ficar feliz se eu usar a lanterna. Se eu ganhar a lanterna e guardar, você vai falar, poxa, eu dei um presente tão importante. E ele nunca nem usou. Sabe, quando você dá a camisa a alguém, você espera que ele use. É capaz de falar, lá, eu tenho bom gosto, eu que dei aquela camisa. Ele está usando a camisa. Todo bom presente, você espera que a pessoa que gostou use. Então, irmãos, a sua vida muda porque você recebeu o maior presente. A graça de Deus te deu salvação. Ela é suficiente para isso. E o que eu faço se eu recebo um bom presente, eu uso. E aí o versículo 10 deixa claro. Nós somos feitos por Deus, criados em Jesus, para praticar as boas obras. Por quê? Porque eu já recebi o presente. Então você não faz algo bom porque você quer ser salvo. Isso é inútil. Você não pode correr para ser salvo. Você corre porque Jesus te salvou. Você não vai ao culto para ser salvo no sentido de, quanto mais culto eu for, eu vou acumular pontos para salvação. Não, você vai ao culto porque você foi salvo. E lá estão os seus irmãos que você ama e o Jesus que te salvou. Você quer estar perto de quem você ama, certo? Pelo menos é assim que eu cresci. Você quer estar perto da sua família, são os seus irmãos. Você quer estar num lugar onde você pode cooperar, ajudar. Todo mundo quer fazer algo na igreja, irmão. Então, nós não nos reunimos para alcançar a salvação. Nos reunimos porque alcançamos a salvação e queremos que outras pessoas, ao olharem para a nossa vida, vejam que há um Jesus que salva a todos que creem nele. Então, nós somos cada um aqui como alguém que ganhou uma lanterna. E no meio das trevas, ao ligar a sua lanterna, você produz uma luz. Só que a luz não vem de você, ela vem de Jesus, que é a luz do mundo. Só que o que eu tenho de uma igreja hoje, que não crê na graça como suficiente? Eu tenho dois problemas. Tem gente que pega a lanterna, que é o presente, e se acha mais importante do que quem deu o presente. E ela quer, brilhando com a luz, falar, olha para mim. Olha para mim, olha para mim. Você quer sair das trevas? Deixa que eu ilumine o seu caminho. Eu resolvo a sua vida. E elas querem assim esquecer que quando a graça é suficiente, eu sei que eu recebi um presente, eu não fiz nada por isso. Infelizmente, algumas pessoas com um coração orgulhoso só percebem isso quando caem. E eu espero que não seja você essa pessoa. Cuidado, isso acontece com pequenas coisas, nosso orgulho é muito forte. Ah, se não for eu pregando, se não for eu tocando, eu acho que eu nem vou. Ah, se não for eu que fizer, fulano, cuidado, irmão. Sem mim aquilo vai... aquela coisa, lá, montaram a equipe X. Não estou. Deixa. Quando der errado, eles vêm falar comigo. Aí chega, deu errado, aí você fala... a cara chega a fazer assim, ó. O ombro chega a não aguentar com a cabeça. Não me perguntaram antes. Você começa a piscar a lanterna como se você fosse o centro. Meus amigos, não existe espaço para homens serem o centro dentro da igreja. Só existe uma pessoa no centro. Só existe uma pessoa no trono.
Só tem uma pessoa que é alvo dos louvores da igreja. Só tem uma pessoa que é alvo do seu tempo. Só tem uma pessoa que é o foco da sua mente. Só tem uma pessoa que você busca agradar de qualquer jeito. Só tem uma pessoa que é dono da sua vida. Então, ou ela é Jesus e você é igreja, ou ela é qualquer pessoa e você não é igreja. Porque igreja é corpo, corpo tem cabeça e o cabeça é Jesus. Cuidado, porque às vezes a graça não está sendo suficiente para nós. Você está querendo algo mais. Não viva como se algo mais fosse suficiente, a graça é. Irmãos, você pode entrar aqui hoje, sentar, o pregador está desanimado, a música está ruim, violão sem corda, o culto ser 1 hora de oração, o culto ser uma leitura de um salmo. O que é suficiente para você? É a graça que está presente em tudo e em todos, ou alguém brilhando a lanterna? Ei, cuidado, irmão. Cuidado. Só que tem gente que vive o contrário. A graça é suficiente, eu ganhei a lanterna, nunca liguei. Eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo? Então, não vou fazer nada. Já tenho a lanterna, ó, mas apagada. Ué, eu nunca vi alguém conseguir tapar o sol. Você já viu? O sol está lá. Olha que loucura. Uma vez em vários tempos, consegue alinhar a lua com o sol. E nós não vemos o sol por um curto espaço de tempo, mas ninguém duvida que o sol está lá. Sabe que é momentâneo. A luz do sol continua lá. No coração de quem crê em Jesus, a salvação é uma mudança de vida tão grande que é como um sol brilhando. Ninguém consegue tapar. É impossível que alguém que esteja perto do sol não queime. É impossível que alguém que esteja perto do sol não brilhe. É impossível que alguém perto do sol se perca no caminho. Então eu pergunto a vocês, irmãos, a graça do Senhor é suficiente em nós, para que sejamos como o sol, que queima e os outros queimam perto, porque a presença do Senhor está ali, que ilumina de forma a guiar, a ser padrão de luz, porque Cristo é tão abundante em nós, que as pessoas veem Cristo em nós. Nós temos uma vida que mostra o caminho do que fazer, de forma que a luz e a graça dele habitem em nós, ou somos uma estrela apagada. Porque se somos uma estrela apagada, irmãos, não existe Cristo queimando em nós, porque é impossível. Não é qualquer coisa que habita o coração da igreja, não. É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em todos os lugares. A Bíblia fala que no maior abismo, ou no lugar mais alto, eu não posso fugir do Espírito. O Espírito de Deus ressuscitou Jesus Cristo. É muito poder, é muita presença. Irmãos, a Bíblia conta, eu gosto dessa passagem, essa passagem eu fico, meu Deus. A Bíblia conta que quando Salomão construiu o templo de Israel, que era algo que ardeu no coração de Davi, mas não era o tempo de chegar. Foi construído o templo. Um edifício, irmãos, incrível. Era lindo. Mas posso te falar uma coisa? Ninguém se ajoelhou para a pedra. Não teve um. Aí vamos inaugurar. Levaram a presença de Deus para dentro do templo. Levaram a arca. A pedra, linda, estava sem a presença de Deus. Era só pedra. Aí chegou a presença de Deus dentro do templo. Foi colocado no lugar único, no Santo dos Santos, estava ali. A presença única na santidade de Deus era presente, estava ali. Salomão então vai fazer a oração, uma oração linda. Um grande movimento de oferta. As pessoas ofertaram o que tinham de mais precioso ali. O que acontece é que fogo inunda. A glória de Deus foi tão grande que o templo brilhava com o fogo. E as pessoas, ao verem a glória de Deus tão grande, elas não conseguiram não se prostrar. Mas, irmãos, ninguém se prostrou ao rei Salomão. Ninguém se prostrou à pedra. Todos se prostraram perante a glória de Deus que estava ali naquele dia.
Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Talvez, irmãos, quando a graça do Senhor for suficiente, você experimente o poder de Deus. Existe uma igreja que hoje clama. Vamos no versículo 7, só para eu ler o contexto. Existe uma igreja que clama: eu quero o avivamento do Senhor. Eu quero a presença do Senhor. Eu quero experimentar do poder de Deus. Ah, paizinho, fica, permanece. Eu quero ter intimidade. Eu quero ter mais do Senhor. Eu quero viver. É uma igreja que fala tudo o que quer, mas vive o que quer. Olha, se tem uma coisa que a gente gosta de falar no louvor, é o que a gente quer. Eu quero viver algo novo. Eu quero mais de ti. Tudo eu quero. Eu quero. Irmãos, é lindo cantar o que eu quero. Mas se eu chegar, Teté, eu quero te dar um presente. Teté, eu quero ser o melhor marido para você. Se eu ficar um ano falando, eu quero, um dia ela fala assim, um ano querendo e não faz, o que te impede? Aí eu te pergunto, irmão, o que te impede? O que te impede de viver algo novo? O que te impede de ter mais intimidade com Deus? O que te impede de sentir a presença de Deus? O véu rasgou. Sabe o que nos impede? É que verdadeiramente a graça de Deus não é suficiente. Você quer algo seu, você tem que participar. Você tem que estar ali. Você quer que vejam a Graça, Fit e Rodrigo. Na capa do livro da sua história, o autor não pode ser só Jesus. Tem que ter com participação especial de Rodrigo. Se tiver o início do vídeo lá, filme, aí vai passar o primeiro. Já reparou que a pessoa mais importante sempre passa primeiro nos filmes, na novela, qualquer coisa? Não pode passar Jesus e Rodrigo, simplesmente não, tem que passar Rodrigo aqui, com ênfase. Não pode ser só Jesus. Nós queremos participar e roubar muitas vezes o espaço que pertence apenas ao Senhor. A graça dele é suficiente, irmãos. Lê comigo o versículo 7. Deu tempo de achar? Obrigado. E eu acho incrível, porque eu vejo Paulo aqui, compartilhando, quase que para um amigo. Eu vou tentar ler, como se estivesse lendo aqui para os meus sobrinhos, Daniel e Rafael. Meus sobrinhos, porque ele conta, meu irmão, que ele foi no terceiro céu, tá? O terceiro céu para o judeu é como falar assim, ó, eu fui no céu mais alto, porque o judeu pensava que tinha vários lugares, lugar onde ficavam os anjos, entendeu? O terceiro é onde estava Deus. Eu fui lá, sabe? Isso é algo que como se eu falasse assim, irmãos, eu estava jejuando e experimentei por 1h30 Deus falando de forma audível, sabe? Eu estou falando algo muito bom. Aí depois que ele fala algo muito bom, ele começa a falar, meus sobrinhos, sabe que, para que eu não ficasse muito orgulhoso de algo muito grande que eu vivi com Deus, eu tenho um espinho na carne, sobrinho. Eu tenho alguma coisa aqui, que durante o dia e durante a noite me incomoda, dói. Um enviado do inimigo, que é como se batesse em mim todo dia. Existe algo que me fragiliza, e faz isso exatamente para que, sobrinhos, eu não ficasse pensando que eu sou grande coisa. Eu digo a vocês que eu já cheguei a pedir, Deus, tira isso. Isso dói, isso me incomoda. Tira, afasta, arranca, eu não quero. Versículo 9. Sobrinhos, eu muito pedi, mas Deus disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ó Paulo mudando, ó. De boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Paulo pediu, tira de mim a dor e a fraqueza. E Jesus falou, por que, Paulo? Se é na fraqueza e na dor que o meu poder está. Você tem certeza? Quando a minha graça for suficiente, Paulo, apesar, porque Paulo não deixa de ser fraco, reparou?
a fraqueza de Paulo vai estar ali presente. Mas na sua fraqueza, o meu poder vai estar. É quando você se sujeita, é que eu cresço. É quando o seu coração se esvazia de você, é que tem espaço para mim, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Não deixe e não se prenda ao vinho, não se prenda à libertinagem, mas busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Disse o profeta que uma mão o Espírito levou até um rio. Ele vai dizer que esse rio é um rio que corria, e onde esse rio passava, havia vida. E ele pega o profeta, o filho do homem, e leva dentro do rio, e a água bate no pé, a água bate no joelho, a água bate no lombo, a água bate no peito, até que em algum momento, porque ele andou no rio que já estava lá, ele disse, eu não dava mais pé, eu não controlava, o Espírito me levava para onde queria. Meus irmãos, só existe presença e plenitude de Deus, aonde existe ausência e sujeição do homem. É quando ele aparece e eu entendo que eu diminuo. É mentalidade de João Batista. Olha lá, João. Jesus está fazendo, acontecendo, está pegando seus discípulos. Jesus está sendo o centro do fruto do seu trabalho. Você levou 20 anos, João Batista, pregando aqui, para agora vir Jesus e ser reconhecido pelo que você fez. Vai deixar, João? João Batista, você vai todo domingo na igreja, liga a luz de lá, abre a porta primeiro, opera o som, ministra o louvor, prega, vai na EBD, dizima, dá a maior oferta, não falta um retiro, e todo mundo fala que tudo acontece por causa desse Jesus vai deixar João Batista. Aí João vira e fala, meu irmão, e eu penso que esse aqui diz Rodrigo de si mesmo, eu penso que nessa hora João bateu aquela frase, sabedoria humilde. Irmão, importa que ele cresça ou diminua. Sabe aquela frase que não quer ferir, mas a pessoa fala, eita, o negócio. Ele cresce ou diminua. Quando Paulo entendeu isso, irmãos, ele falou assim, agora de boa vontade eu vou me glorificar na minha fraqueza. De boa vontade, Paulo vai reconhecer que é fraco. Para quê? Para que quando acontecer o poder de Deus. Talvez, irmão, quando a igreja entender que a graça dele é suficiente, e quando a graça de Jesus for suficiente, ela vai deixar de ser guiada por mentiras desse mundo, para viver a verdade do Evangelho. Quando a graça for suficiente, ela vai viver como quem recebe o maior presente. Ela vai viver o poder de Deus. Quando a graça for suficiente, ela vai viver como Jesus no centro, e a sua vida vai mudar. Eu te desafio, porque não adianta eu ficar esse tempo todo falando, você concordar com a cabeça, achar bonito, concordar, fazer, ih, rapaz, olha, é verdade. Talvez você tenha achado que tudo que eu falei é verdade, você falou, rapaz, esse menino hoje errou em nada, tudo verdade, mas não sei se é para mim não. Eu até quero fugir das mentiras do mundo, eu quero viver a verdade do que ele me fala. Olha, talvez você tenha ouvido recentemente, que não vale nada, perdido algo que você achava importante, perdido um amigo, sido desprezado, considerado como nada, e você está vivendo isso como verdade na sua vida. Mas a verdade que a palavra de Deus dá, é que você é importante. Rodrigo, me prova que eu sou importante, é bem simples, cara. Jesus morreu na cruz, ele não merecia, ele era inocente, ele não tinha culpa, ele morreu por quê? Para fazer uma arte bonita? Para ficar no crucifixo e ficar um cordão mais bonito? Ele morreu por você. As coisas para nós têm importância pelo preço. O que é mais importante, esse celular ou esse copo descartável? Você vai falar assim, o celular. No deserto, você morrendo de sede, o que é importante? Esse copo com água ou esse celular? O copo com água, o valor das coisas muda para a sua vida. O que é mais importante para o pai? Para qualquer pai, o filho. O pai fica feliz, a mãe fica feliz quando o filho é elogiado. Se você virar para o meu pai Maurício e falar, Maurício, você é bonito, ele vai falar, obrigado. Mas se alguém falar, seu filho é bonito, Maurício, ele fica mais feliz. Se
Fala, Maurício, você é inteligente. Ele fica feliz, mas seu filho é inteligente. Se alguém falar, ó, que filhão você tem, Maurício, é mais importante para o pai do que falar, você é um grande homem. Porque a felicidade do pai, a coisa mais importante é o filho. E quem Deus deu na cruz por você? O filho. Ele não deu qualquer um. Ele deu o filho. Você é muito importante. Então, quando você entender que a graça é suficiente, a sua vida vai mudar. Eu te desafio a viver como... Acorda lembrando, Jesus morreu por mim. Não foi o mundo que morreu, nem ninguém, foi Jesus. Eu te desafio a se empenhar, a ser o melhor e mais parecido com Jesus, porque Ele morreu e te deu salvação. Eu te desafio a experimentar, se submeter à presença de Deus, reconhecer diariamente que Cristo é tudo em todos, reconhecer que o que eu tenho de valioso é porque Deus me deu, o que eu sou de valioso hoje é porque é a presença de Deus, e o caminho que eu tenho para o meu futuro é porque Deus está me guiando, é tudo sobre Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu te desafio, irmãos, sabe por que eu faço desafio? Porque quando a graça do Senhor Jesus for suficiente na sua vida, todo o resto parecerá como bônus, porque você tem o suficiente. E quando nós temos o que é suficiente, o restante pode ou não pode ter. Pode ou não pode ter. E aí talvez nesse momento você afirme frases como: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ou nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Busque então o reino de Deus, a justiça dele, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas se não vier, eu tenho tudo que eu preciso, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Posso te pedir para você ficar de pé, para a gente orar? Eu queria orar, e nessa oração simples, queria que você só, se for o desejo do seu coração, se não for, eu não vou pedir para você fazer algo que você não quer, eu nem tenho esse poder. Se você quiser viver mais de Deus, se você quiser que a graça do Senhor seja suficiente na sua vida, ela começa com uma coisa e continua com outra. Começa com o quê? Com você falar para o Deus que te ouve e falar assim: Deus, eu quero que a sua graça seja suficiente. Eu quero, me ajuda, Senhor. Pede ajuda. Deus, me ajuda a agir para que a graça seja suficiente. Pede ajuda. Qual é a segunda coisa que você faz? Viva mediante o que você quer. Comece a se afastar do mundo, comece a ler a Bíblia, comece a orar, comece a estar perto de quem quer Deus, comece a falar, a conversar, vai tomar um café e me chama, vai estar perto, irmãos, vai viver com pessoas que querem isso, e vamos ver se sua vida não muda.